Saudações, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre MOOCs e DMOOCs. O assunto de MOOCs e DMOOCs traz um desafio. Como que eu posso fazer para conectar a minha entrada zero com a minha saída zero se eu tenho uma escassez de meios de transmissão? Então, o que é o meu meio de transmissão? Vamos supor que seja um fio, não é? Então, eu consigo conectar aqui a minha entrada zero com a minha saída zero. Eu poderia ligar um fio para conectar esses dois pontos, não é? Mas eu tenho escassez desses fios para poder fazer a conexão, tá? Então, para você entender um pouco desse desafio, vamos imaginar que nós temos várias pessoas tentando atravessar uma ponte, né? Eu posso construir uma ponte para cada pessoa? Eu poderia fazer esse investimento, não é isso? Mas o custo desse investimento ele é muito alto, né? Então, veja, na eletrônica nós temos vários tipos de custo. Não é só o custo financeiro. Você quer pagar o custo físico de construir uma ponte para cada ponto, né? Para cada ponto que eu tenho que conectar entre um lado e outro, será que eu vou ter recursos físicos, eu vou ter espaço, eu vou ter silício para poder conectar esses diferentes pontos? Então, esse é o desafio que o MOOCs e o DMOOCs eles tentam solucionar. É uma alternativa. Eu tenho os meus canais de entrada e eu tenho os meus canais de saída, né? Então, eu quero pegar os meus canais de entrada e eu quero fazer com que a informação que está nesses canais, elas passem por um determinado meio físico para alcançar a minha saída. Veja, a partir do momento que eu tenho uma escassez de recursos, então eu preciso criar uma espécie de um rodízio, não é? Eu organizaria uma fila entre as pessoas interessadas por passar nessa ponte e eu iria regular quem vai passar de um lado para o outro. Então, quem faz esse papel de regulador seria esta variável de seleção que eu tenho aqui embaixo, né? Então, essa minha variável A, ela é que vai fazer a, a função de regular quem vai passar pelo meio físico. Como é, qual das informações, seja do canal 0 ou do canal 1, vai passar pelo meio físico e vai atingir, vamos dizer assim, o outro lado da margem, não é? Então, eu vou colocar essa simulação para vocês visualizarem isso. Talvez fique um pouco mais claro esse nosso desafio. Veja, eu tenho os dois canais de entrada, né? Então, no canal 0, eu tenho uma determinada frequência. Minha informação ela está pulsando numa determinada frequência. No canal 1, veja, eu consigo visualizar que a informação tem uma outra frequência. Então, essa variação de frequência ela foi implementada justamente para você poder visualizar que são informações diferentes, tá? Não necessariamente o canal 1, o canal 0 tem que ter uma frequência fixa, essa frequência pode ser variada, né? Eu posso estar querendo transmitir é, uma sequência de bits e essa sequência de bits é uma sequência qualquer. Ela não necessariamente ela tem uma cadência determinada, não é isso? Mas aqui para que nós pudéssemos visualizar qual é o canal que está ocupando o meio físico, eu diferenciei os canais através de frequências diferentes. Então veja, neste momento, quando a minha variável de seleção é zero, eu tenho o canal zero ocupando o meu meio físico para poder chegar do outro lado do meu sistema de comunicação. Ok? Agora, a partir do momento que eu venho a minha variável de seleção, ela de zero, ela vai para 1, veja que agora quem está ocupando o meio físico é a entrada 1, é o canal 1. Ele ocupa o meio físico para poder alcançar o outro lado da minha margem, vamos dizer assim, né, do meu sistema de comunicação. Então, veja, quando você faz esse arbítrio entre qual dos canais vão ocupar o meu meio de comunicação, você percebe que a informação do outro canal ela é perdida, tá? Então, essa é uma possibilidade em potencial em sistemas de comunicação, veja. Eu posso perder informação. Por quê? Porque o canal que está gerando essa informação, ele não está conectado com o outro lado.
tá? Então essa é uma situação assim, existem vários paralelos com a nossa vida cotidiana, não é? É, a ponte física é um desses paralelos. Outro paralelo, que talvez seja um pouco mais acertado, né? É com relação ao sistema de telecomunicações, não é isso? Há algum tempo atrás, quando você tentava fazer uma ligação para um outro número de telefone, né? Às vezes esse número de telefone estava ocupado. Hoje essa situação ela diminuiu bastante, né? Com o sistema, com a modernização do sistema de telecomunicação, você já não tem mais, você tem uma diminuição desse problema de encontrar linhas ocupadas, não é isso? Mas antigamente, como a conexão era feita por fios e relés, então você tinha uma limitação maior dos meios de comunicação. Então não era muito raro você ligar para alguma pessoa e o telefone dessa pessoa estar ocupado. Isso poderia acontecer por dois motivos. Uma, é porque a pessoa estava ligando para uma terceira pessoa, ou porque o meio de comunicação, a linha de transmissão, ela estava ocupada. Tá? Não havia linha de transmissão para todos os telefones. Né? Então, você tem uma população de 1.000 pessoas com telefone, você não precisa necessariamente ter 1.000 linhas de transmissão. Tá? Essas linhas de transmissão elas podem ser compartilhadas. E é isso que o MUX permite para a gente. É compartilhar essas linhas de transmissão e diminuir a quantidade de linhas de transmissão, permitindo que eu consiga que a minha informação na entrada ela alcance a saída. Como é que é possível implementar um sistema desse? É um sistema onde eu tenho duas entradas, uma variável de seleção, eu tenho um meio de transmissão e eu tenho dois canais na saída onde eu quero conectar, onde eu quero que a minha informação ela consiga alcançar em algum momento a minha saída, né? Então, como é que é feita essa implementação? Veja, o primeiro circuito que nós temos é o circuito do multiplexador, que nós chamamos de MUX. Esse MUX ele tem dois canais e uma variável de seleção. Então, essa relação entre canais e variável de seleção, veja, se eu tenho uma variável de seleção, eu posso ter dois canais. Por quê? Porque essa minha variável de seleção, ela vai alcançar nível lógico 0 ou nível lógico 1. Quando for nível lógico 0, ela vai conduzir o primeiro canal. Ela vai permitir que utilize o meio físico de transmissão, o primeiro canal. Quando ela for 1, ela vai permitir que o segundo meio físico utilize a linha de transmissão. Então, se eu tiver duas variáveis de seleção, aí eu já posso ter 2 elevado a n canais, não é isso? Então, 2 elevado a 2, 4. Então, com duas variáveis de seleção, eu consigo multiplexar 4 canais. Com três variáveis de seleção, eu consigo multiplexar 16 canais. E a lógica entre as variáveis de seleção e a quantidade de canais é uma lógica que nós estamos muito familiarizados, não é? Quando nós montamos a nossa tabela da verdade, não é isso? Então, sempre essa relação vai acontecer na ordem de 2 elevado a n. Tá? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 1, uma variável de seleção, eu posso ter até 2 canais. Tudo bem? Então, como é que funciona o meu circuito do multiplex? Veja, para todo multiplex, eu vou precisar de um demultiplex, não é? Então, o multiplex, ele vai, vamos dizer assim, embaralhar. Embaralhar não seria a forma mais correta, né? Mas ele vai misturar a informação dos canais para que elas passem no meio físico. Né? E o demultiplex ele vai separar essa informação nos respectivos canais de saída. Pois bem, então veja, o meu sistema de multiplex, a primeira coisa que eu tenho é o sinal de habilitação. Né? Então você percebe que se eu passar a minha variável de seleção, quando eu passo ela por essa inversora, significa que a saída da minha inversora ela só vai ser 1 quando a minha variável de seleção for 0. Tá? Então, veja, apenas nessa situação, na situação que eu tenho a inversora, é que eu vou ter 1 aqui na entrada da minha porta end quando a variável de seleção for 0. Aí eu tenho a segunda situação. Qual é a segunda situação? Quando a minha variável de seleção for 1, então eu tenho 1 nesta porta end.
tá? Então, essa porta end, ela está funcionando como um sistema de habilitação. Veja, no caso da minha variável de seleção ser zero, eu estou habilitando que o canal zero ele alcance a saída da minha porta end. Agora, já na segunda situação, veja, quando eu tenho a minha variável de seleção igual a 1, eu vou permitir que a minha entrada in 1 alcance a saída da porta lógica end. Então, essa é a situação que eu tenho. Ou eu vou ter zero na saída da porta end, ou eu vou ter o canal zero na saída da porta end. Na segunda situação, ou eu vou ter zero na saída da porta end, ou eu vou ter o canal 1 na saída da porta end. Utilizando a lógica desse jeito, veja, é mutuamente exclusivo, não é isso? E se a variável de seleção for zero, obrigatoriamente, quem vai ter acesso à minha porta-hora aqui é a entrada zero. Quando a variável de seleção for 1, quem vai acessar a minha porta-hora aqui vai ser a entrada 1. Então, com isso, mais do que garantir o acesso, não é, dos meus meios aqui, dos meus canais, à entrada aqui da minha porta-hora, eu garanto que o outro canal ele vai ser zero. Tá? E aí, lembrando ali das propriedades, né, da álgebra de Boolean, você vai ver que, bom, quando eu tenho uma porta OR, se eu tenho zero OR alguma coisa, a minha saída sempre vai ser esse alguma coisa. Então, a variável de seleção, ela garante que apenas um dos meus canais vai chegar na minha porta OR. O outro canal, obrigatoriamente, ele vai ser zero. Então, eu posso desenvolver, eu posso ampliar esse circuito também para uma quantidade maior de variáveis. Eu posso fazer esse circuito, por exemplo, com duas variáveis de seleção. Né? Então, com duas variáveis de seleção, veja, eu teria que criar um habilitador na condição onde as variáveis de seleção fossem 0 e 0. Não é? Aí eu teria a segunda condição, que seria 0, 1, não é isso? 1, 0 e 1, 1. Para cada uma dessas condições, eu preciso criar um habilitador que vai me permitir que o sinal do meu canal alcance a porta OR. Mas mais do que permitir que esse sinal alcance a porta OR, eu tenho que garantir que todos os outros sejam zero. De tal forma que quando eu fizer um OR entre a informação que eu quero transmitir e todos os outros canais, na minha saída eu só vou ter a informação que eu quero transmitir. Então, essa é o mecanismo de funcionamento do nosso multiplexador lógico. Tá? Existem multiplexadores analógicos, mas este sistema ele não vai permitir a transmissão de níveis intermediários de tensão. Veja, da mesma forma que eu tenho o meu MUX digital, eu tenho que ter o meu DMUX digital. Por quê? Porque depois essa informação ela vai trafegar pelo meio de transmissão, mas ela vai chegar na minha lógica e aí eu preciso separar, não é isso? O que é canal 0 tem que ir para o canal 0, o que é canal 1 tem que ir para o canal 1. Isso só pode ser feito se eu souber qual é a variável de seleção do meu canal, do meu MUX. Então veja, não basta apenas transmitir, né, do MUX para o DMUX, não basta transmitir apenas a informação. Eu preciso saber também quem é a minha variável de seleção. Bom, veja, num sistema de dois canais, você vai se perguntar, bom, mas o que eu ganho com isso, não é? Porque eu tinha aqui, ó, dois canais para serem transmitidos e eu estou sendo obrigado a criar duas pontes, não é? A primeira ponte é a informação e a segunda ponte é a variável de seleção. Então, bastaria que eu conectasse o canal 1 com a saída, a entrada 0 com a saída 0 e a entrada 1 com a saída 1. Eu não precisaria desse sistema, né, de mistura de informação para poder transmitir a informação que eu quero passar para o outro lado, né? Então eu concordo com você, realmente, num MUX de dois canais, nós não temos muita vantagem. Agora nós temos que lembrar que o número de canais ele pode crescer de forma exponencial com a quantidade de variáveis de seleção. Então, quando eu
trabalho já com duas variáveis de seleção, eu posso ter 4 canais, não é isso? Então eu transmitiria aqui, eu teria que ter 3 fios, não é isso? Uma para informação e dois fios para as variáveis de seleção, o que me permitiria fazer a demultiplexagem de um sistema de 4 canais. Tá? Ainda assim, talvez você não veja muito ganho, mas se nós formos pensar num sistema com 3 variáveis de seleção, tá? Isso vai subir de uma forma exponencial. Então, para uma quantidade maior de canais, eu vou ter uma economia muito grande de meios de transmissão. Agora, de qualquer forma, precisa ficar bem claro que, além de transmitir a minha informação, eu preciso ter uma sincronia, né? Se eu não vou transmitir exatamente as variáveis de seleção uma por uma, porque eu poderia multiplexar também as minhas variáveis de seleção, não é isso? Então, eu poderia recuperar também essa informação da variável de seleção, tá? Mas o que tem que ficar claro, o que a gente precisa ter em mente é que sim, eu consigo com essa estratégia diminuir os meios de transmissão. Bom, dito isso, como funciona, nós mostramos aqui como funciona o MUX, agora eu vou mostrar como funciona o DMUX. E o funcionamento do DMUX ele é muito parecido. Veja, aqui eu tenho as minhas portas de habilitação, não é? Elas vão permitir que meu canal de entrada alcance a porta OR. Aqui eu tenho mais ou menos a mesma lógica. Veja, eu tenho uma porta end. Quando a variável de seleção for zero, ela vai permitir que a informação que está chegando na entrada do meu sistema alcance a minha saída alt 0. Não é? Agora, quando essa variável de seleção for 1, veja, obrigatoriamente esta primeira porta end ela vai ficar com o nível lógico 0. Mas a segunda porta end ela vai estar habilitada a receber a informação que está chegando na minha entrada e a minha informação vai conseguir alcançar a minha saída. Então, a lógica do circuito do DMUX ela é muito parecida com a lógica de habilitação do circuito do MUX. A diferença é que aqui eu concentro todas, no caso do MUX, não é? Eu concentro todas as saídas do sistema de habilitação de tal forma que apenas uma utilize aqui o meu meio de transmissão. No DMUX, eu já recebo em todas as portas ends, eu vou receber a minha informação de entrada e eu vou usar o código da minha variável de seleção para poder determinar qual das portas ends estão habilitadas a copiar a informação que está na entrada para a sua saída. Da mesma forma, nós podemos escalonar esse circuito para várias variáveis de seleção e, por consequência, vários canais, né, de saída. Aqui embaixo eu tenho uma tabela que representa o funcionamento do nosso MUX e do nosso DMUX. A primeira coisa que nós temos que ver é o que são entradas e o que são saídas, né? Então no MUX eu tenho como entradas, eu tenho o canal 0, eu tenho o canal 1 e eu tenho a variável de seleção. São as 3 entradas do meu MUX. E como saída, eu tenho a saída aqui da minha porta OR, né? Eu tenho um canal de saída, ele vai permitir a transmissão da informação que eu tenho na entrada. Então veja, na entrada 0, eu sempre vou ter aqui o meu f de y, não é? Então, f de y, vamos entender que esse f de y é uma função lógica, tá? Então, diferente de f de y, eu tenho f de z. Então, na entrada, eu sempre vou ter, independente das condições da variável de seleção, eu vou sempre ter f de y na entrada 0 e eu vou ter sempre f de z na entrada 1. Agora, a minha saída vai depender. Né? Eu vou ter f de y na saída quando a variável de seleção for 0. E eu vou ter f de z na saída quando a variável de seleção for 1. Né? Então, lembrando, né, de como nós obtínhamos a expressão de saída da tabela da verdade usando mintermos, né? Qual seria o mintermo aqui no caso da primeira variável de seleção sendo igual a 0? Né? O mintermo seria a barra, se isso aqui fosse uma tabela da verdade. Né? Para que eu consiga tirar f de y, eu obrigatoriamente eu tenho que ter a barra, não é isso? Para que eu consiga extrair ali do meu MUX f de z, eu preciso ter o a. Então, a barra e a
são as funções que vão permitir, que vão habilitar que a minha entrada seja escolhida para que ela esteja na saída, tá? Então, a implementação dessa tabela da verdade você tem justamente aqui em cima, né, onde eu tenho os circuitos de habilitação. Aqui é o circuito de habilitação 0 e aqui é o circuito de habilitação 1 da variável de seleção. E eu tenho, como eu tenho apenas um meio físico para transmissão dessa minha informação, eu vou utilizar a minha porta OR. Por quê? Porque eu conheço as propriedades, não é, da álgebra de Boole, e porque quando eu fiz esse circuito de habilitação, eu sei que o meu canal 0, se este ramo do meu MUX não estiver ativado, a minha saída sempre vai ser 0. Então, ela não vai influenciar na resposta da saída da porta OR. Então, eu usei de forma muito conveniente as propriedades da álgebra de Boole para poder implementar este circuito de habilitação e seleção das minhas entradas. Tá? Do outro lado, nós temos o demux. Ele vai ter, neste caso, duas entradas. Uma entrada da informação e a outra a entrada da variável de seleção. Então, se a minha variável de seleção for 0, né, a minha saída, ela vai... veja, e na saída, eu tenho a mesma quantidade de canais, né, que eu tenho aqui na entrada do meu MUX, eu tenho que ter na saída do meu demux. Não é isso? Então, eu tenho 2 canais aqui na saída, não é isso? E quando a minha variável de seleção for 0, ela vai permitir que a minha entrada alcance a saída 0. Mas e a saída 1? Bom, a saída 1, ela obrigatoriamente vai ser 0. Né? Eu deixei em branco aqui para que vocês pudessem notar que houve uma perda de informação. Porque aquilo que está sendo, aquilo que a função f de z que está no canal 1, ela não está alcançando a saída nesta situação onde a variável de seleção é igual a 0. A segunda possibilidade, eu tenho que, se a variável de seleção for 1, então a minha informação ela vai ser direcionada para o canal 1. Né? E, novamente, eu tenho uma perda de informação aqui, porque eu não estou recebendo o canal 0. Então, para minimizar essa perda de informação, mais para frente nós vamos ver que, bom, a alternância entre essas variáveis de seleção ela tem que ser rápida o suficiente, de tal forma que eu consiga conduzir, né, o canal 0 da entrada 0 para a saída 0 de uma forma tão rápida que eu consiga detectar a variação de nível lógico entre 0 e 1. Então, esse é o problema da amostragem que a gente vai ver mais lá para frente. Agora nós precisamos nos focar em como expandir esse circuito do MUX e como expandir o circuito do DMUX para que eu possa ter mais canais de entrada, mais canais de saída e, por consequência, eu vou ter que ter também mais variáveis de seleção. Então, o nosso segundo circuito é justamente um MUX de 4 canais de entrada. Então, com 2 variáveis de seleção, eu já consigo selecionar qual desses 4 canais vão alcançar meu demux. Novamente, eu tenho essa situação onde cada canal de entrada ele tem uma frequência própria, tá? Que era justamente para que nós pudéssemos reconhecer qual é o canal que está utilizando o meio de transmissão. Então, aqui, veja, como eu tenho a variável de seleção A e B, os dois estão em 0, então eu tenho aqui o meu canal 0 utilizando o meio de transmissão. A partir do momento que eu coloco B para nível lógico 1, né? Então, o meu B aqui seria a variável menos significativa, né, do meu circuito de seleção, e o A seria a variável mais significativa do meu circuito de seleção. Então, agora eu estou selecionando o canal 1. Né? Antes eu estava utilizando o canal 0, agora eu estou selecionando, permitindo que o canal 1 utilize o meu meio de transmissão. Então, você vai conseguir visualizar aqui que a informação que está trafegando aqui pelo meu meio de transmissão, e este LED intermediário aqui, ele indica qual é a informação que está passando no meio de transmissão, né? Nós conseguimos visualizar essa informação no meio da linha de transmissão. Então veja que ela tem exatamente a mesma frequência do canal 1. Eu posso também transmitir
o canal 2, né? Veja que eu tenho exatamente a mesma frequência aqui. Entrada 2, a informação na mesma frequência e a saída na mesma frequência. Enquanto isso, eu estou perdendo informação nos outros canais, não é isso? E por último, nós temos aqui o canal 3 utilizando o meio de transmissão. Tá? Você vê a frequência com que o LED pisca na entrada, pisca no meio de transmissão e pisca na minha saída. Então veja como é que eu implementei esse circuito. Né? É exatamente a mesma lógica, nós utilizamos exatamente a mesma lógica do circuito de 2 canais. Tá? Só que agora nós temos 4 canais. Então eu tenho 2 variáveis de seleção. Essas 2 variáveis de seleção, veja, quando eu tiver na entrada 0 e 0, eu tenho que inverter, né, as 2 variáveis de seleção. Eu vou entrar numa porta end aqui. Então, a saída desta porta end, ela vai habilitar, né? Esta porta end é um circuito de habilitação que permite que a minha entrada 0 alcance o quê? A minha lógica OR aqui. Mas mais que isso, esse circuito de habilitação, ele força com que todas as outras entradas, veja, todas as outras saídas das portas end, então esta porta end e esta outra aqui embaixo, a saída delas vai ser sempre 0, tá? E aí eu vou fazer um OR entre todas essas saídas de tal forma que apenas a primeira entrada consiga alcançar a minha linha de transmissão. Então eu tenho a situação 0, 0, mas eu tenho a situação também 0, 1. Então veja, quando o B for 1, não é isso? E quando o A for 0, então eu vou precisar dessa inversora. Essa dinâmica de chave de habilitação, ela vai ser utilizada em diversas situações. Já foi utilizada lá em mapa de Carnot, né, para extrair as expressões da tabela da verdade, não é isso? Para a gente montar uma expressão lógica partindo da tabela da verdade. Da mesma forma, o circuito DeMux, eu tenho novamente essa chave de habilitação. Então eu tenho para a entrada de seleção, quando as variáveis de seleção apresentarem os valores 0 e 0, apenas e tão somente nesse momento, esta porta end vai me dar um nível lógico 1 e todas as outras vão dar nível lógico 0. Né? No segundo, na segunda possibilidade, então quando o A for 0 e o B for 1, esta porta end vai me dar a saída 1. Né? Terceira possibilidade é quando o A for 1 e o B for 0. Aí eu tenho a minha inversora e a saída desta porta end apenas e tão somente nessa condição, ela vai ser 1. E assim por diante. Então, eu crio esse sistema de habilitação que vai se basear nas variáveis de seleção para fazer com que o sinal que está na minha entrada do MUX, ele seja direcionado ou para a saída 0, ou para a saída 1, ou para a saída 2, ou para a saída 3. Bom, então dito isso, veja, esse circuito ele é escalonável, não é? Nós podemos criar um circuito, nós podemos desenvolver um circuito que permita que N canais de entrada sejam selecionados, sejam habilitados para passar pela minha linha de transmissão. E do outro lado, do lado do DeMux, eu tenho que eu posso também utilizar esse circuito de habilitação para permitir que o meu canal, que a informação que está entrando ali na entrada do DeMux alcance um dos meus canais de saída, qualquer um dos meus N canais de saída. Então, falando um pouco sobre conceitos que eventualmente são cobrados em prova, veja, essa relação entre a quantidade de canais e variáveis de seleção, não é? O circuito, então desenhe para mim um circuito de um MUX que com 2 variáveis de seleção consegue efetuar a transmissão de 4 canais. Então, esse é o tipo de coisa que é cobrado do aluno, né? Que ele saiba como montar, como escalonar esse circuito, tanto do MUX quanto do DeMUX, essa relação entre a quantidade de variáveis de seleção e a quantidade de canais que eu posso ter no meu MUX. É lógico que, do ponto de vista prático, não necessariamente eu tenho 4 canais de entrada e eu preciso usar os 4 canais de entrada. Então, de repente, eu preciso de uma quantidade ímpar de canais de entrada e eu vou ver a quantidade de variáveis de seleção que eu preciso para ter essa quantidade mínima de canais. E se eventualmente algum canal ficar sem utilizar,
eu coloco ele em 0 VCC, eu coloco em nível lógico baixo, eu coloco ele em nível lógico alto, eu não necessariamente preciso usar todos os canais do MUX. Então esse é um outro raciocínio que também é cobrado. Outro tipo de raciocínio que é cobrado, como eu implemento um circuito de MUX e um circuito de DMUX, 2, 4, 8, 16, 32 canais. Numa prova é meio difícil pedir 64, né? Mas eu acho que até 16 canais dá para desenhar um MUX. Não necessariamente eu preciso desenhar um MUX com portas escalonadas, tá? Eu posso, eventualmente aqui, eu poderia fazer um MUX, por exemplo, com uma porta end de 3 entradas. Eu poderia desenhar esta porta OR aqui como sendo uma porta OR de 4 entradas e assim por diante, né? Então eu poderia fazer um desenho mais simplificado aqui do meu MUX, né? Bastaria eu colocar na entrada da minha porta end aqui as inversoras corretas, da forma correta aqui, para criar esse circuito de seleção, né? Mas não necessariamente eu precisaria escalonar as portas. Eu poderia ter desenhado este circuito aqui, mesmo aqui no simulador, usando portas de mais de 2 entradas, né? Eu não o fiz porque acho interessante, principalmente agora no começo, mostrar essa possibilidade do escalonamento, que é o recurso que nós temos quando nós vamos implementar isso aqui na prática e nós não temos componentes suficientes ali, componentes com as características, né, com a quantidade de portas de entrada que nós gostaríamos de ter. Então, você é obrigado a improvisar. O escalonamento é um conceito que também precisa estar sempre presente, né? Eu gostaria também de mostrar a tabela, né, que é muito parecida com a tabela que nós vimos ali no circuito de 2 variáveis de seleção. O meu MUX, ele tem como entradas, né, tanto todos os canais dele, mais as variáveis de seleção. Essas são as entradas do meu MUX. E a saída do meu MUX, a minha linha de transmissão. É por aqui que o canal selecionado vai ser transmitido. O DMUX, ele é como se fosse uma espécie de espelho, não é isso? Ele vai receber na entrada as funções lógicas, ele vai receber essa minha linha de transmissão, ele vai receber as minhas variáveis de seleção para saber exatamente qual é o canal que está sendo transmitido, e eu tenho que implementar uma lógica que vai me separar esses canais. Novamente, eu deixei os espaços em vazio aqui para você perceber que existe uma perda de informação. Então, veja, enquanto no meu MUX aqui eu tenho uma tabela cheia, né, com todas as funções em cada uma das entradas, na saída eu só tenho um, um pequeno instante de tempo da função correspondente a cada um dos canais. Tá? Então, eu vou mostrar um instante de tempo, o primeiro canal. No segundo instante de tempo, o segundo canal. E assim por diante. Depois eu volto para o primeiro canal. Então, veja, não sei se nós podemos chamar de escaneamento, né? Mas a velocidade com que eu seleciono os canais, ela precisa ser rápida o suficiente para que eu não perca mudanças de estado dos meus canais na entrada. Então eu teria que pegar a maior frequência possível e fazer escanear, né? Eu teria que selecionar todos os canais no intervalo de tempo, pelo menos na metade do intervalo de tempo, da maior frequência, para que eu não perca nenhuma parte da informação. Ela não vai chegar 100% íntegra, mas a informação ela pode ser recuperada, né, através de circuitos de filtros, através de circuitos lógicos digitais, eu consigo recuperar essa informação. Então, compreendido como funciona o MUX e DMUX, compreendido como funciona o circuito de seleção, compreendido como funciona a relação entre variáveis de seleção, número de canais, agora nós vamos partir para uma segunda etapa, né? Um segundo raciocínio, que é a associação dos blocos de MUX e DMUX, tá? Eu consigo fazer a expansão das minhas entradas e das minhas saídas, agrupando blocos de MUX e DMUX. Eu aumentei agora os meus canais de entrada. Tenho 8 canais de entrada, eu tenho 3 variáveis de seleção e eu tenho 8 canais de saída. Novamente, eu tenho a minha informação, veja, a informação do primeiro canal ela está chegando aqui na minha saída, não é? Se eu mudar a minha variável de seleção, veja, agora eu tenho o canal 1 chegando na minha saída, eu tenho o canal 2 chegando na minha saída e assim por diante. O desafio agora é
utilizando MUX de 4 canais, como eu ligo esses MUX de uma forma conveniente, de tal forma que me permita ter um MUX de 8 canais, né? E da mesma forma, como é que eu ligo demux de 4 canais de uma forma conveniente para que eu consiga alcançar um demux de 8 canais. Então veja, aqui eu estou utilizando um MUX de 4 canais. Veja que eu estou conectando canal 0 na minha entrada 0, canal 1 na entrada 1, canal 2 na entrada 2 e canal 3 na entrada 3. Até aí não muda muita coisa, não é? Veja também que eu estou utilizando aqui as minhas variáveis de seleção, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha variável de seleção A, eu tenho a minha variável de seleção B, e elas estão sendo conectadas, ó, veja, com o MUX aqui de baixo, não é? Então, para os próximos 4 canais, eu também peguei o meu MUX, eu liguei o canal 4 na entrada 0, o canal 5 na entrada 1, o 6 na 2 e o 7 na 3. E eu tenho duas variáveis de seleção também, a variável A e a variável B. Então veja, a partir do momento que eu faço essa ligação, quando o B aqui seria o meu menos significativo, não é? Então quando eu tenho 0 no B e 0 no A, o meu canal em 0 vai alcançar a saída do meu MUX, né? Mas como esse MUX aqui de baixo também eu tenho ligado o canal, a variável de seleção A e B, ele vai permitir que o canal 4 ele alcance a minha saída. Só que este próximo MUX é ele que vai decidir se eu vou utilizar o canal 1 desse MUX, o canal para transmitir as entradas de 1 a 7, ou se eu vou utilizar o canal 0 do MUX, que vai me permitir transmitir as entradas de 0 até 3. Tá? Então, veja, aqui é como se fosse uma chave de seleção. Eu estou selecionando qual dos canais vai alcançar essa primeira saída. Igualmente, uma vez que eu seleciono para este MUX, eu também seleciono para este MUX, e aí eu vou copiar o mesmo canal, vai alcançar aqui a minha saída. Só que quem vai decidir qual é o canal que vai para a minha linha de transmissão é esse MUX aqui, que seria o MUX mais significativo, não é? É ele que define, tudo bem? Entre esses dois conjuntos de 4 canais, qual é que vai alcançar a minha saída, tá? Então veja que eu tenho algumas entradas desse MUX que não estão sendo utilizadas. Eu poderia utilizar essas duas entradas aqui para expandir. Eu poderia ligar em mais 2 blocos de quatro entradas, né? Mas como não é esse o meu objetivo, tá? Aqui também eu poderia ter usado um MUX de 2 entradas e uma variável de seleção. Mas como o que eu tinha disponível era um MUX de 4 entradas, né, e 2 variáveis de seleção, eu utilizei ele sem problema nenhum. E aí eu preciso escolher de forma conveniente quais são, onde que eu vou ligar as minhas variáveis de seleção, não é isso? Então, como eu estou usando só o primeiro e o segundo canal aqui, desse MUX mais significativo, então eu liguei aqui a minha variável A, né, que é a minha variável, dentro do meu sistema de MUX de 8 canais, o A seria o mais significativo, não é isso? E o C seria o menos significativo. Então, o A, que é o mais significativo, eu liguei ele aqui no menos significativo do meu MUX de 4 entradas, do MUX mais significativo. Tá? Eu poderia ter ligado ele aqui no mais significativo? Sim. Mas aí eu teria que fixar, não é? A entrada B em 0 ou em 1, e aí eu teria que ver quais são os canais da minha entrada desse MUX, quais são os canais do meu MUX mais significativo, que quando eu alterar a variável A, ele vai fazer a conexão entre a entrada e a saída. Tá? Então, fazendo desta forma, eu sei como a variável B aqui desse meu MUX mais significativo, ela é a variável menos significativa, eu sei que quando ela é 0, ele interliga o primeiro canal com a saída. Quando ele for 1, ele vai pegar o segundo canal e vai ligar com a saída. Então, eu liguei a variável A nele, porque ele vai selecionar entre o ramo superior e o ramo inferior. Tá? Ah, mas e se fosse ao contrário? Bom, eu colocaria no meu B aqui nível lógico 0, não é isso? E colocaria no A
nível lógico 1. Então eu teria ou 0, 0 seria o primeiro canal, ou eu teria 1, 0, que seria o terceiro canal do meu MUX mais significativo. Então eu teria que conectar eletricamente a saída do segundo ramo aqui, eu teria que ligar aqui na entrada em 2 do meu MUX mais significativo. Então eu tenho que tomar esse cuidado, né? Eu estou associando MUX, eu preciso saber exatamente se eu estou ligando a variável de seleção a mais significativa, a menos significativa. Eu preciso ver, bom, os MUX que estão aqui mais para a direita, eles são mais significativos do que os MUX que estão à esquerda, né? Nesse nosso circuito. É lógico, o circuito você pode desenhar da forma que for mais conveniente, mas eu acredito que essa seja a forma mais conveniente de desenhar esse circuito, tá? Agora, as outras duas variáveis de seleção, por exemplo, o P e o C, eu ligo tanto neste MUX do ramo inferior quanto no MUX do ramo superior, né? E aqui eu sei que o C é o menos significativo, então eu liguei ele aqui, vamos dizer, na correspondente à variável B, né? Que no caso do meu MUX de 4 canais, o B aqui é o menos significativo, não é? Então eu liguei o C aqui, e da mesma forma eu peguei a variável de seleção B do meu sistema e liguei na entrada A do meu MUX, tá? Do ramo inferior. E eles também são conectados com o A e o B do ramo superior. Veja, porque para mim, tanto faz endereçar o primeiro MUX ou o segundo MUX. Quem vai definir exatamente qual das entradas vai alcançar a linha de transmissão vai ser o MUX mais significativo. Então, veja, quando eu faço essa associação de MUX, eu tenho que ligar. A princípio é muito simples, né? Basta, por exemplo, eu pego o meu MUX de 4 entradas, eu vou pegar as 4 primeiras entradas e conectar nesse meu MUX. As outras 4 entradas ligar em outro MUX e assim por diante. Por exemplo, se eu quisesse um MUX de 16, eu continuaria fazendo essas ligações e seria muito simples ligar os canais de entrada com as entradas do MUX. Mas você precisa prestar um pouco de atenção em como você vai fazer a ligação dessas variáveis de seleção de tal forma que eu continue tendo aqui dentro do meu sistema a seleção dos canais e o canal que eu estou querendo selecionar realmente chegue na minha saída. Tá? A mesma coisa acontece com o meu demux. Veja, eu tenho o demux mais significativo, vamos dizer assim, né? Eu peguei o canal mais significativo dele, liguei em 0 volts, ou em nível lógico 0, tá? Então, quem está controlando esse demux é a variável A. Essa variável A, ela está escolhendo entre o primeiro e o segundo canal. Quem está controlando esse mux, né, é a variável B, que é menos significativa. Ela está selecionando entre o Alt 0 e o Alt 1. E para cada um dessas saídas, eu vou ter um mux de quatro saídas, de 4 canais, né? De tal forma que eu estou usando aqui a variável menos significativa ligada no menos significativo do meu mux, do ramo inferior, e também conectado ao demux do ramo superior. E eu tenho aqui essa variável intermediária aqui, que no caso do meu sistema é o B, ela vai ligada no mais significativo. Então eu tenho que ter um pouco de cuidado na hora de fazer essa ligação das variáveis de seleção. Eu sempre preciso lembrar, né? Quem é o mais significativo, quem é o menos significativo. Existem outras formas de fazer essa ligação, como o meu MUX e o meu DEMUX. Principalmente este aqui que são os mais significativos. Eles estão subutilizados, ou seja, eles têm entradas em aberto, saídas em aberto. Eu poderia fazer essa ligação da variável de seleção de outra forma, tá? Lógico, se eu utilizasse todos os canais, aí eu seria obrigado a fazer essa ligação dentro de uma regra mais estrita. Mas nesse caso, eu posso usar tanto a variável B quanto a variável A para selecionar 2 canais, não é isso? Só que eu preciso saber exatamente qual é o canal que eu vou ligar, porque senão eu vou acabar fazendo uma determinada seleção aqui e eu não vou ter a minha informação trafegando pela linha de transmissão. Vou mostrar para vocês a tabela da verdade desse sistema, né? Novamente, eu tenho aí uma quantidade de entradas maiores agora, eu tenho
8 entradas, 3 variáveis de seleção no meu MUX. Eu tenho minha linha de transmissão, que vai transmitir todas as... de uma forma misturada, não é? Ele vai transmitir todos... Ele tem a potencial de transmitir todos os meus canais de entrada, não é isso? O meu demux, ele vai receber esses canais de entrada, tá? A depender da minha variável de seleção. Então, eu tenho como entradas do demux, eu tenho a linha de transmissão, as variáveis de seleção. Cada variável de seleção tem um circuito de habilitação que vai permitir com que a minha entrada alcance uma das saídas, enquanto as outras saídas ficam em nível lógico zero. Então, pessoal, então nós vamos conversar agora um pouquinho a respeito de como é que eu faço para transmitir a minha informação da entrada do MUX para a saída do DMUX de tal forma que eu não perca informação. O sinal ele não vai chegar 100% íntegro. Por quê? Porque apenas uma entrada pode ocupar o meio de transmissão num determinado instante. No instante seguinte, outra entrada vai ocupar esse meio de transmissão. Não é? O importante é que eu consiga olhar todas as entradas e que essa entrada chegue a todas as saídas antes que um nível lógico se alterne em qualquer uma das entradas. Eu preciso ter pelo menos uma amostra de cada nível lógico. Este sistema de seleção, ele vai ter que ser rápido o suficiente para que eu olhe o primeiro canal, olhe o segundo canal, olhe o terceiro canal e assim por diante, e volte para o primeiro canal, antes que ocorra tempo suficiente para o meu canal trocar de nível lógico, tá? Então, isso é possível, lógico, conhecendo o sinal que você quer transmitir. Mas mais importante do que isso é você entender que existe uma limitação para essa transmissão, né? Então, quanto mais rápido a informação mudar nas minhas entradas, muito mais rápido tem que ser o meu circuito de seleção. E ele tem que ter um contador, ele tem que ter um sistema que vai fazer todas as combinações possíveis aqui do meu sistema de seleção. Ele vai permitir que cada uma das entradas alcance a minha saída rápido o suficiente para que eu consiga olhar de novo para as minhas entradas antes de que mude o meu nível lógico. Aqui eu consigo ainda controlar essa velocidade. Eu tenho aqui a minha variável de seleção, né, selecionando todas as possibilidades, tá? E aí você consegue visualizar que, por exemplo, veja, antes que a minha entrada alterne o estado, o nível lógico de qualquer uma das minhas entradas, eu faço a seleção de todos os canais e todos os canais têm a possibilidade de se conectar pelo menos num instante de tempo muito pequeno com a minha saída. É só depois que eu consigo conectar todas as entradas com todas as saídas que ocorre uma modificação dos meus sinais de entrada. Tá? Então, esse é o problema da amostragem. É lógico, quanto mais canais eu tenho, mais rápido tem que ser o meu sistema de seleção, não é? Existe também uma velocidade máxima que você pode fazer essa seleção, uma velocidade máxima que você pode conectar os canais de entrada com os canais de saída. E às vezes isso acaba limitando a velocidade com que a minha informação pode alternar, né, entre nível lógico alto e nível lógico baixo. Então, todo esse estudo de tempos, ele precisa ser feito para saber se um sistema multiplexado ele vai ser eficiente ou não, tá? Então, eu não posso ter uma quantidade de canais infinita, porque isso vai gerar para mim um tempo de seleção infinito. E aí, muito provavelmente, a minha entrada ela vai alternar entre nível lógico alto e nível lógico baixo, e eu vou perder essa informação. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com a velocidade com que a minha informação muda na entrada, a velocidade com que eu consigo selecionar os canais, conectar os canais de entrada com os canais de saída. Uma forma de visualizar o que acontece ali no meu MUX é olhar para esse diagrama de tempos, veja. Eu tenho a minha entrada em 0, e eu tenho a minha saída Alt 0. Veja que a minha saída Alt 0, o meu circuito de seleção olhou aqui, num determinado instante de tempo, para minha... Ele conectou a minha entrada em 0 com a saída Alt 0.
Mas depois de um tempo, veja, a minha saída alt 0 foi para nível lógico 0. Veja, esse nível lógico 0 não significa que a minha entrada foi para nível lógico 0. Significa que eu estou olhando os outros canais. Né? Então, se você visualizar esse diagrama de tempo, você vai perceber que, ó, enquanto eu estou dizendo que nível de alt 0 é nível lógico 1, neste intervalo entre este nível alto e o próximo nível alto, eu estou olhando aqui para o canal 1, eu estou olhando para o canal 2 e eu estou olhando para todos os outros canais. E aí eu consigo voltar para o primeiro canal e ele fala, ó, este canal está em nível lógico 1. E depois ele vai para nível lógico 0, porque ele está olhando os outros canais. Né? Ele está interconectando os outros canais. Tudo bem? Então, através desse diagrama de tempos, eu consigo ver que para cada nível lógico aqui, do jeito que foi construído o meu circuito, eu tenho 1, 2, 3, 4 pulsos, não é? Então, esses 4 pulsos em nível lógico alto estão dizendo para mim que durante esse intervalo de tempo eu tive nível lógico alto. Né? Aí depois eu tenho uma sequência de nível lógico baixo. Tá? Agora veja, o que, que eu espero, né? Se fosse nível lógico alto, esse intervalo de tempo onde eu tenho nível lógico 0, ele não seria tão grande. Ele seria um tempo menor. Não é isso? Então, conhecendo essa dinâmica, eu posso projetar um filtro de tal forma que em cada uma das saídas eu consigo recuperar a minha informação de uma forma íntegra. Ou seja, eu não preciso necessariamente transmitir um instante de tempo, um nível lógico 1, durante todo o instante de tempo que o meu sinal no canal 1 fique em nível lógico alto. Né? Basta eu transmitir algumas amostras deste sinal para que depois eu consiga reconstruir a minha informação digital. Entrada 0 do MUX, saída 0 do DMUX. Entrada 1 do MUX e saída 1 do DMUX. E assim eu faço para todos os canais. Tá? Eu consigo visualizar todos os canais. Se eu simular novamente, veja, agora eu tenho meus 16 canais. Tanto as entradas, que eu tenho o sinal íntegro, não é? E da mesma forma eu tenho as minhas saídas, onde eu tenho este sinal amostrado, tá? Mas veja, esta forma de onda amostrada, ela pode ser, na medida do necessário, reconstruída. Basta que eu aplique sobre esse sinal um filtro ou eu programe uma lógica que vai medir o intervalo de tempo entre esses pulsos e vai determinar se esse intervalo de tempo é suficiente ou não para que o nível lógico do meu sinal de entrada tenha alterado entre 0 e 1. Se esse tempo não for o suficiente, significa que então ele era 1 neste intervalo. Uma outra possibilidade interessante da utilização aí de circuitos de MUX é você implementar uma tabela da verdade utilizando um circuito de MUX. Então vamos lembrar que o meu circuito de MUX, ele permite que qualquer uma das minhas entradas alcance a minha saída mediante a seleção 000 na minha entrada das variáveis de seleção, significa que a minha saída está sendo conectada com a entrada 0. Quando eu tenho 001, significa que a minha entrada 1 está conectando a minha saída. Então veja, eu posso gerar uma tabela da verdade, por exemplo, ligando convenientemente as entradas do meu MUX, de tal forma que, a depender da combinação das minhas variáveis de seleção, eu vou ter na minha saída justamente aquilo que foi, vamos dizer assim, gravado na minha tabela da verdade. Tá? Então veja, quando eu tenho 000, a minha saída está conectada com a primeira condição. Quando for 001, a minha saída está ligada com a segunda condição. Vamos supor que eu quero mudar essa lógica. Basta eu ligar convenientemente a entrada do meu MUX para nível lógico alto ou nível lógico baixo, de tal forma que a minha saída vai passar a representar esta lógica. Tá? E lógico, então, para que eu possa fazer isso para uma tabela
para 8 condições, eu preciso ter 3 variáveis de seleção. Se eu quiser fazer para 16 condições, eu preciso de 4 variáveis de seleção. E assim por diante. Então, eu consigo, vamos dizer, eu não preciso mais extrair, né? Se eu utilizar um MUX, eu não preciso extrair a lógica que vai gerar para mim essa saída, em função das entradas A, B e C. Eu uso as variáveis de seleção como se fossem entradas e ligo convenientemente as entradas do meu MUX de tal forma a implementar a tabela da verdade que eu quero que seja implementado. É lógico que isso tem um custo em termos de portas lógicas, não é? Eu sempre preciso montar um circuito genérico, tudo bem? Que ele vai receber na entrada dele ou 0 ou 1, a depender ali da minha tabela da verdade, e eu uso as variáveis de seleção para poder gerar a minha saída, tá? Então, embora isso tenha um custo em termos de portas lógicas, isso tem um custo de implementação, isso permite o desenvolvimento de lógicas programáveis. Então, o que é uma lógica programável? Uma lógica programável, você não está criando um programa de computador para que uma determinada lógica seja executada, né? A lógica programável, você está gravando as tabelas da verdade que são necessárias para que a combinação das suas entradas apresente uma determinada saída, tá? Então, esse é o princípio básico da nossa lógica programável, tá? Que nós vamos ver aí no decorrer do curso, quando nós utilizamos ferramentas de lógica programável para implementar as lógicas que são interessantes para a gente. Na nossa vida prática, né, com o avanço da tecnologia, nós não vamos utilizar no nosso dia a dia o uso de portas lógicas ou de componentes que tenham portas lógicas para poder desenvolver esses sistemas lógicos, né? Hoje em dia nós utilizamos lógica programável, tá? Então, vamos dizer, a célula básica, é o princípio básico da nossa lógica programável. Uma outra forma de implementar esse sistema, essa lógica programável, seria utilizando uma memória, né? As memórias, né? Normalmente elas guardam mais de um bit em cada um dos seus endereços, né? Então, o MUX aqui é como se ele fosse uma memória onde você pudesse guardar apenas um bit por cada endereço. E eu poderia usar uma memória que grave 8 bits, 16 bits, 32 bits. Eu poderia usar uma memória para implementar um sistema de lógica também, sem muito problema, tá? Então, essas são possibilidades que nós vamos explorar aí no futuro, mas é importante ter essa consciência de que, através de um MUX, é possível implementar uma determinada lógica sem necessariamente você extrair a função lógica. Basta você convenientemente ligar as entradas em nível lógico alto a nível lógico baixo, de tal forma que quando essa entrada for selecionada, ela vai apresentar na saída a lógica que for interessante para você no teu sistema, né? Eu poderia, por exemplo, programar um decodificador de display de 7 segmentos, utilizando apenas MUX, em vez de usar portas lógicas, como nós fizemos ali nos exercícios anteriores, tá? Então é isso aí, pessoal. Resumindo, nós temos aí, então, o desafio da transmissão de informação, utilizando MUX e DMUX. Nós temos o problema da relação entre variáveis de seleção e a quantidade de canais de entrada, tá? Que é um conceito importante no estudo de MUX e DMUX. Nós temos a relação, entre variáveis de entrada e quantidade de canais. Nós temos a possibilidade de associar MUX de menos entradas para criar sistemas de MUX com mais entradas. Nós temos o desafio da amostragem, de tal forma que as informações de todos os canais das entradas, eles alcancem a saída do DMUX sem perda de informação. O sinal ele nunca vai ser transmitido de forma íntegra, mas ele pode ser recuperado. A informação dele pode ser recuperada, a depender, lógico, da velocidade com que você seleciona, que você conecta, né, os canais de entrada com os canais de saída. Eu posso juntar esses conceitos, né? Eu posso, por exemplo, associar MUX de 8 canais, por exemplo, para criar MUX de 16, 32, 64 e assim por diante.
não é? Aumentando as variáveis de seleção, permitindo a implementação de circuitos lógicos, utilizando esse recurso de ligar convenientemente as entradas do meu MUX para gerar uma determinada saída em função das variáveis de seleção. Então, esse assunto de MUX, ele tem diversas aplicações, né? Ele tem diversos paralelos, tanto na parte de implementação lógica, como na parte de comunicação, de telecomunicações. Você utiliza esses sistemas, né? Sejam MUX analógicos, MUX digitais, né? Mas o importante é que, independente da natureza, né, do teu sistema, o conceito base é sempre o mesmo. É você ter uma quantidade maior de canais do que meios de transmissão. Você precisar transmitir essa informação de um ponto A para um ponto B, fazendo o gerenciamento desse recurso de linha de transmissão através de variáveis de seleção. Esse é um conceito que ele é recorrente, você vai encontrar ele distribuído aí e aplicado em diversas situações, para desenvolver sistemas lógicos, como para implementar sistemas de telecomunicação, transmissão de dados. Todo dia aparece aí uma nova aplicação para esses conceitos. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Vamos terminar a nossa aula. Vejo vocês, até!